Seja bem-vindo a mais essa aula. Hoje eu vou mostrar um pouco dessa tábua que eu estou pintando, que eu vou fazer um lírio, atendendo a pedidos, né? Eu vou fazer um lírio da paz, uma flor, que me pediram essa semana para fazer flor, e algumas pessoas pediram para fazer copo de leite. E aí eu vou comentar essa diferença do lírio e do copo de leite, né? Deixa eu virar aqui para mostrar. Ó, então eu já estava pintando essa tábua já há um tempo, né? Já mostrei em alguns vídeos esse desenho das folhagens e a pintura, né? Já fiz um vídeo só sobre o desenho, um vídeo só sobre a pintura das folhas e então aqui estava programado para fazer os lírios, né? O lírio da paz. E então eu vou dar sequência nesse lírio da paz, apesar de que ela ainda não está toda pintada, né, as folhas, porém não precisaria também estar toda pintada, porque os talinhos vão sair por trás, né, os talinhos da flor do lírio da paz vão sair por trás dessas folhas, então eu não precisaria pintar as folhas todas para fazer o lírio. Então, porque a gente sempre faz primeiro o que está por trás. Então, nesse caso, o lírio está por trás. Mas então eu vou explicar isso com calma, eu vou explicar isso direitinho, por que está assim e como que a gente vai fazer para corrigir, como que você, mais importante, né? Como que você pode fazer para começar a pintura do seu lírio aí, né? Então, como sempre, seguindo o método, eu oriento para que a gente escolha a primeira superfície, depois então você vai escolher o tema, né? Ou pode ser o tema, e depois então você vai procurar uma superfície. E aí então que você faça o esboço, né? Quer dizer, antes de fazer o esboço, você precisa encontrar uma fotografia, né? Uma fotografia pega na internet, ou uma fotografia que você mesmo fez da sua casa, né? Das suas flores, enfim, né, ou algum lugar que você foi, e aí você vai tirar essa foto, né, essa imagem dessas flores. Bom, feito isso, a gente passa o esboço, né, por que eu chamo de esboço? Porque a gente às vezes não precisa colocar com tantos detalhes, né? Esse desenho aqui eu fiz com carvão. Deixa eu mostrar aqui o carvão. Ó, esse aqui é o carvão. Opa, não, peguei errado. Esse aqui é o toquinho de carvão, né? E eu tô com um lápis também. Eu gosto de desenhar com o lápis, mas às vezes para o vídeo não fica legal, o lápis não aparece muito. Vamos ver agora, talvez nessa região que é mais clara, talvez eu consiga desenhar com o lápis. Mas aí a gente chega lá. Mas antes eu quero falar da pintura nova aqui do meu ateliê. Ó, eu pintei as paredes, eram brancas, para quem acompanha sabe, e às vezes você não vai lembrar, mas as paredes eram brancas, né? Eram brancas como essa branca aqui do lado. E aí, então eu botei uma cor. E Falaram que o som tá falhando. O som tá falhando? Pra mim não tá, pergunta se tá. Deve ser o meu microfone que... Não, pra mim aqui não tá. Bom, qualquer coisa me dá uma notícia se o som estiver falhando, se continua falhando. Às vezes é porque eu esbarrei em algum lugar no fio, mas aí a gente vai corrigindo. Então, obrigado por comentar. Bom, então é isso. Eu estava comentando da pintura da parede, né? E depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre cores e os efeitos das cores, né? Na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu justamente pintei, eu pintei porque o branco o branco ele é legal para algumas situações, mas ele dá um ar meio monótono, né? Então quando a gente coloca qualquer cor, né? Aqui eu coloquei é uma mistura que eu fiz assim. Aqui no vídeo nem tá tão laranja quanto tá aqui. Aqui pessoalmente ele tá um pouco mais forte. Dá para mostrar em algumas fotos, eu vou postar no Stories algumas fotos, dá para ver um pouco melhor a tonalidade. Acho que por causa da luz aqui à noite, ele não está tão forte. Porque eu gosto de cor forte, né? Eu gosto de cores assim, mais chamativas.
E aí você vê a diferença das pinturas numa parede branca e numa parede com um pouquinho mais de cor, né? Eu tenho aqui no meu ateliê paredes de várias cores. Eu tenho parede vermelha, eu tenho parede azul, eu tenho parede mais calminha, né? Um begezinho, tem branca também. Então, assim, esse contato com as cores é muito importante, né? É muito, assim, porque elas transmitem sensações. Se a gente tem contato só com um tipo de cor, né? Tem gente que pinta a casa inteirinha de gelo. Se você não tem contato com outras cores, tudo bem se você pintar inteirinha de gelo e colocar mobília colorida, alguma coisa assim. Porque o contato com a cor é importante, né? Porque senão a gente fica com a vida muito morna. E é legal uma emoçãozinha, é igual estilo musical. É legal você dar uma variada um pouquinho assim no estilo, não necessariamente no volume, né? Mas no estilo assim musical. Pega umas músicas mais agitadinhas, não agitada, uma música que vai te animar um pouco mais, uma música que vai te acalmar um pouco mais. Se você só ouvir música que vai acalmar, bom, depende do seu ritmo de vida. Então as cores também dependem do seu ritmo de vida. Se você tem uma vida muito calma e você quer dar uma animada, então você tem que colocar cores mais fortes e você tem que colocar músicas mais animadas. Imagina, se você trabalha num ambiente muito calminho e você só ouve música calminha e você só tem cores calminhas, então o seu ritmo vai ficar muito lá embaixo. Então o ideal é que a gente busque o equilíbrio. Bom, eu vou explicar mais sobre essa questão de equilíbrio em outro vídeo, vou preparar talvez para a semana que vem, mas basicamente eu quero explicar isso para poder explicar aqui as cores desse quadro que eu estou fazendo. Então rapidinho eu vou fazer uma explicação do seguinte: a cor verde é a cor que está no meio da escala cromática. Então ela não é uma cor nem que agita muito e nem que acalma muito, ela é uma cor que transmite um equilíbrio, né? E eu falo que é uma das cores que uma das cores que a natureza mais oferece pra gente. Então é uma das cores que a gente mais deveria ter perto da gente, que a gente deveria mais olhar é o verde, né? O verde tem em todas as ocasiões, em todos os lugares tem verde. Pela regra da natureza, é a cor que a gente mais vai olhar. Porque as cores das flores, as cores das copas das árvores floridas, né? Ipê amarelo, ipê branco, enfim, todas as cores, elas são temporonas, elas duram um tempo. E o verde não, o verde está sempre lá. As cores do céu também, o azul do céu, também não está lá toda hora, à noite ele não está lá, quando fecha o tempo ele não está lá, em épocas é mais acinzentado, outras épocas não. Mas o verde é sempre verde, pode ter épocas de seca, mas ainda assim a predominância da cor verde é muito maior em relação a todas as outras. Eu entendo isso, eu entendo isso como sendo um recado, né? Vamos abrir aspas aí, um recado divino para a gente buscar o equilíbrio. Então aqui nesse quadro do Lírio da Paz, eu entendo assim, a gente tem bastante verde, que o Lírio da Paz ele tem as folhas com verde bem forte, e aí dá aquele contraste com o branco, né? E aí então dá aquela sensação de paz que é o branco. E então é mais para falar isso, mais para falar essa questão do equilíbrio, que a cor verde traz esse equilíbrio para a gente. Bom, então é isso. A cor aqui atrás eu quis colocar uma cor mais puxada para o amarelo, para o laranja, para me agitar um pouco mais, assim, me dar energia, porém não me agitar, né? Não me deixar muito agitado, porque senão eu tenho essa tendência de ficar muito agitado. E também eu não poderia colocar um azulzinho muito calminho, porque senão eu também ia ficar com muito sono. Então eu coloquei um amarelo, que é para dar uma animada. Até poderia ser mais forte, né? Mais amarelão, que fica legal também. Mas enfim, é essa cor aí. E aí já dá contraste com essas peças assim que são mais azuladas e com tons de verde, que são peças que eu uso bastante, né? Pinturas que eu uso bastante. Bom, então vamos botar a mão na massa. Eu vou virar aqui então, e aí eu vou virar aqui o celular para começar a pintar.
E aí, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer pergunta que você tiver, qualquer dúvida relacionada à pintura, a esse trabalho, ou enfim, alguma dúvida em relação a algum outro trabalho, mas que quiser me perguntar, eu respondo. Então, participe e vamos lá, botar a mão na massa. Deixa eu virar aqui o celular. Ó, então, é uma tábua velha que eu estava pintando, uma tábua, né, que está até rachada, ela está com umas rachaduras aqui assim, ó, não sei se dá para ver, umas rachaduras assim de fora a fora, mas ela está firme. Eu já coloquei um ganchinho atrás, ó, deixa eu mostrar. Já coloquei um ganchinho aqui para pendurar ela na parede. E aí já venho pintando ela em várias etapas, assim. Pintei esse fundo num vídeo. Comecei a desenhar as folhas e pintei. Então, assim, não tem problema nenhum você fazer dessa forma de começar a pintar, desenhar e seguir, né, o caminho. O que eu sempre falo é o seguinte: a gente ainda está na fase do esboço e já partiu para a primeira fase da pintura, que pelo meu método é assim que a gente faz. A gente faz uma primeira fase da pintura onde nós vamos testar as cores. Então, por enquanto aqui eu estou testando as tonalidades de verde, estou vendo se o fundo vai ficar assim mesmo, mas pelo jeito o fundo já está legal, porque eu consigo, aqui embaixo eu consigo trabalhar com os tons de brilho no verde, assim um pouco mais claro. Aqui em cima eu consigo colocar com os tons bem escuros, que o lírio tem ele traz essa proposta de folhas bem escuras com as flores aqui mais brancas. E a outra questão que eu falei que eu ia explicar é o seguinte: eu vou fazer um lírio da paz, né? E o lírio da paz tem gente que chama de copo de leite, mas o copo de leite ele é um pouco mais fechado, né? Ele abraça, ele é um copinho assim, né? E o lírio da paz ele é um pouco mais aberto. Também as folhagens são diferentes. O copo de leite é uma planta mais aquática, que precisa de mais água do que o lírio da paz. Então, tem algumas diferenças. Mas basicamente vai depender da sua referência, né? A forma como eu vou pintar aqui é muito parecida com a forma do copo de leite, inclusive as cores e tudo. O que fica diferente é a forma de desenhar alguns detalhezinhos, né? E eu vou até mostrar uma foto aqui que a Marlene, que está assistindo a gente, oi Marlene, ela enviou uma foto do jardim dela, falando que queria... Deixa eu achar aqui essa foto. Aqui, ó. Essa foto aqui ela enviou do jardim dela. Então eu vou usar também, porque essa foto aqui tá bem legal, porque ela tem uma dobrinha aqui nesse lírio da paz. Nessa folhagem aqui, ó, ela tem uma dobrinha na parte de baixo, e nessa folhagem aqui ela tem uma dobrinha na parte de cima, né? Bem típica do lírio da paz. E é bem do jeito que eu desenhei aqui, por exemplo, essa folha aqui, ó. Essa folha ela tá com uma dobra na parte de cima. É a mesma coisa. Eu vou desenhar ela e vou mostrar. É a mesma coisa que eu fiz aqui nessa dobra, né? Porém de outra cor. E aqui, ó, tem uma folha que está desenhada com a mesma dobra na parte de baixo, né? Que seria essa daqui, ó. Então, eu vou desenhar o lírio do mesmo jeito que eu desenhei a folha, né? Vou desenhar a flor do mesmo jeito que eu desenhei a folha e só acrescentar esse pistilinho aqui assim no meio da pétala. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a riscar aqui, ó. Vou até pegar uma rachadura que tem aqui na madeira, vou começar a riscar por ela. Eu vou tentar riscar com lápis, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu pego o carvão. Porque eu gosto de desenhar bem de leve, começo desenhando bem de leve. Então eu vou fazer um formato aqui assim, ó,
de folha, ó, um formato, vou fazer um pouco maior, ó. Eu vou pegar o carvão, não tá dando para enxergar direito. Mas assim, eu gosto de desenhar de leve com lápis e depois eu vou reforçando, aumentando, se for o caso, se eu precisar corrigir. Porque, como eu estava explicando, eu nunca acerto assim de primeira. Eu nunca faço a pintura, o desenho, já risquei e já está pronto, né? Muitas vezes as pessoas acham que é assim, que tem que riscar e pronto, já saiu como se fosse uma impressora. E não é assim. A gente erra. Eu erro muito, eu erro bastante, eu erro toda hora. Então, inclusive aqui já errei, ó. Eu vou fazer ele um pouco maior, né? Eu até queria fazer um pouco para cima, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um aqui para cima e outro aqui para cima. Então, ó, eu errei porque eu quero fazer ele maior, mas eu vou deixar ele assim. Então, o que acontece? A gente não precisa ficar corrigindo o tempo todo. Eu acho que eu errei, eu vou deixar ele quieto aí. E vou fazer as outras. Porque às vezes não cabe e às vezes não... Vai depender do tamanho das outras. Ó, fiz aqui uma. Vou aumentar um pouquinho. Então é assim, é só fazer tipo um peixinho. Depois a gente faz a dobra, né? Vou fazer mais uma aqui, ó. Bem aqui atrás. Emendar uma com a outra aqui, só para complicar. Só para não ficar assim, parecendo um leque, né? A gente tem que sempre tomar esse cuidado, igual outro dia eu comentei para fazer uma copa de árvore. Às vezes a gente faz os galhos assim e esquece que o galho tem que um cruzar no outro e passar por cima do outro, né? É igual aqui. Aqui eu fiz as folhas principais, depois eu vou colocando folhas lá atrás. Eu vou colocando algumas folhas por trás para a gente, né, criar essa dimensão, né? Para não ficar parecendo um leque, uma do ladinho da outra, né? Então aqui eu vou descer um talinho, aqui eu vou descer um outro talinho meio na diagonal, acho que foi muito. Deixa eu já apagar. Vou tentar apagar com a borracha aqui. Deu certo. Isso. Bom, então eu vou fazer os cabinhos um pouquinho inclinados, assim, do meio para as laterais, vou fazer um pouquinho inclinado. Então eu não vou descer com ele reto aqui, eu vou descer ele um pouquinho inclinadinho aqui, assim como se tivesse saindo tudo aqui de um eixo aqui embaixo, né? Aí a gente vai abrindo ele aqui assim, tanto as folhas como o lírio, né? Bom, então assim, eu estou nessa fase de fazer o esboço, já comecei a fazer a primeira fase da pintura, não vou finalizar, não vou passar para a segunda fase. O que é a segunda fase? A segunda fase é a gente já começar a corrigir. Eu só vou fazer essa correção, acertar cores, acertar detalhes e tamanho, tudo na segunda etapa, né? Na segunda fase da pintura. Nessa primeira fase da pintura, eu vou só distribuir as cores, estou riscando, pintando e corrigindo. E depois é que eu vou fazer definitivamente. Mas já está ficando meio definitivo, então vai ter pouca coisa para retocar. Bom, então aqui eu vou colocar mais um cabinho. Bom, depois eu vou mostrar como que eu faço as dobras. Por enquanto eu só vou distribuir com calma, avaliando, analisando, vendo se é isso mesmo. Eu vou colocar um aqui, ó, por trás desse daqui. E talvez mais um aqui. Não, vou deixar
Só esses daqui, depois se precisar a gente acrescenta mais lírios aqui assim, mas eu acho que por enquanto tá legal. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou começar agora então a colocar as dobras, porque até então eu só distribuí, né? E já vou começar com essa daqui, ó, que eu vou fazer uma dobra aqui embaixo, porque do jeito que eu risquei ela aqui, eu já estou imaginando uma dobra. Assim, eu sempre falo para a gente olhar numa referência. Ali eu fiz uma pesquisa, já tenho elas em mente e vou trazê-las para cá do meu jeito, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a dobra aqui embaixo, né? Então eu saí com o risco aqui do meio e fiz isso, ó. Então é só isso a dobra. Depois aqui vem o pistilinho, mas eu não vou desenhar eles agora, vou deixar ele por último. Eu fiz esse risco aqui na diagonal, cortei ele por dentro, assim como eu fiz essas folhas aqui, ó, que a princípio eu tinha riscado a folha e depois eu venho cortando ele no meio. Então é simplesmente assim. Só que às vezes o que acontece? Às vezes a gente faz e fala, mas não ficou bom, não está perfeito, não está aparecendo. Por quê? Só vai parecer que é uma folha dobrada quando você começar a pintar aqui dentro com uma cor um pouquinho mais escura do que a cor de fora, que vai ser um pouquinho mais clara, certo? Bom, então aqui nessa eu coloquei a dobra pro lado de dentro. Então eu só vou definir certinho, só vai aparecer isso certinho quando eu começar a escurecer e clarear todas essas dobras. Por enquanto eu só vou riscando. Ó, vou pegar uma outra aqui que também está me sugerindo uma dobra, só que, né, eu olhando para ela, eu estou com vontade de fazer uma dobra nela. Acho que ela está com a cara de que tem uma folha dobrada aqui, ó. Acho que porque ficou um biquinho aqui e eu vou aproveitar esse biquinho e vou fazer isso, ó. Vou fazer um risco aqui na diagonal. Eu vou até mostrar aqui na foto. Aqui, ó. Então eu estou fazendo isso daqui, ó. Ó, eu estou fazendo essa dobra aqui, ó. Então o que acontece? Ela risca aqui por dentro e vem até aqui em cima. Então aqui dentro fica mais escuro, ó. E aqui fora fica mais claro. Então é o que eu fiz aqui. Eu fiz só de um lado. Aqui está dobrado dos dois lados, mas eu fiz só de um lado. Eu posso fazer dos dois, ó, a mesma coisa. Eu venho aqui, faço isso. Só que nesse caso aqui eu vou encurtar aqui um pouquinho. Para deixar ela mais fina em cima e mais larga embaixo. E é isso. Posso acrescentar uma outra dobrinha aqui, se quiser. Então ela fica bem enrugadinha. Bom, então essa daqui, ó, essa dobra embaixo é a que eu fiz aqui. Então com isso eu vou dobrando. Então, por exemplo, ó, essa daqui, ó, eu fiz uma ponta, eu puxei uma ponta aqui até meio que de propósito, porque eu vou fazer isso, ó. Eu vou deixar ela bem bicudinha e vou aqui sair com uma dobra aqui, ó. E aí ela vai ficar dobrada. Então talvez agora você não consiga perceber exatamente, mas na hora que a gente puser cor, que eu puser nessa região aqui de baixo um pouquinho de escuro, e nessa daqui de cima, na hora que eu vier com um brilhozinho assim no final, aí ela percebe bem. Tudo bem? Entendido até aí? Me dá um retorno, gente. Me fala se tá entendendo, se tá claro, se tá legal, se tá chato. E aí eu vou continuar. Já vou começar a pintar já, porque eu vou só botar mais uma dobrinha aqui, ó. Mais uma dobrinha aqui, mais uma dobrinha aqui e mais uma aqui, ó. Pronto, já vou começar a pintar. Então eu vou pegar branco, vou pegar um pincel macio, aqui ó, um pincel macio e de preferência um pincel mais larguinho, mas que ele na lateral que ele seja bem fechado, ó. Por exemplo, ó, esse daqui, ele é a mesma marca, é o mesmo pincel, a mesma coisa. Só que ele, com o tempo, foi ficando mais fino e esse daqui foi ficando um pouco mais largo.
Então esse daqui não vai dar certo para fazer esse efeito que eu quero para fazer o biquinho aqui da flor. Já esse daqui vai dar certinho, eu consigo vir até o final aqui com ele. Então, por isso que eu sempre falo que pincel a gente tem que ter vários e tem que ter essa variedade, assim, porque o pincel ele acaba se comportando de forma diferente. E cada situação a gente precisa de um pincel diferente. Então, mais do que variedade de tinta, porque tinta a gente consegue misturar, mais do que a variedade de tinta, a gente precisa de variedade de pincel, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver como é que esse branco vai reagir aqui. Ó, então eu preciso cobrir toda o carvão. Eu preciso cobrir o carvão. Da mesma forma que se fosse um lápis, né? A gente precisa cobrir o lápis. Não deixar aparecer esse lápis. Então a pintura acaba ficando um pouco mais alta, né? Um pouco mais larga, um pouco maior do que o desenho. Ela acaba invadindo um pouco aqui a cor do fundo, mas tudo bem, essa é a intenção. Bom, então eu já vou começar a fazer o seguinte. Eu já vou pegar o verde maçã. Então eu poderia fazer com cinza, mas eu vou usar verde maçã para passar aqui nessa região escura. Vou passar algumas cores. Vou começar com o verde. Bom, lembra que sempre a gente tem que fazer a textura da pétala, né? A textura do que a gente está pintando. E olhando aqui na referência, vamos olhar aqui de novo. Ela tem um sentido, que é o veio da... Ó, olhando aqui nessa foto que a Marlene me enviou, a gente tem um sentido que são as nervurinhas da folha. Ó. Aí você me pergunta, em que sentido que eu vou pintar? Que sentido que eu vou passar o pincel e a tinta nessas pétalas? Você vai olhar na sua referência e você vai ver. Tem alguns veios aqui, ó. Tem algum desenho aqui na folha? Tem. Dá pra gente ver nitidamente que tem umas dobrinhas, né? E então eu vou copiar essas dobrinhas com o pincel. Eu vou copiar do jeito que eu estou vendo e do jeito que eu entendo que é uma folha, né? Às vezes eu não preciso fazer exatamente o que eu estou vendo. Eu posso fazer o que eu entendo, né? O que eu entendi. Eu posso fazer o que eu percebi que é uma folha. Bom, não é para ficar verde, né? Porque não é verde, é branco. Mas eu estou colocando verde para substituir um cinza ou uma cor um pouco mais escura. Então, assim, é pouquíssimo do verde e bastante do branco. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar o verde bem escuro lá no fundo e vou fazer teste, vou fazendo testes. Ó, por exemplo, eu estou com vontade agora de testar um azul. Vamos ver se vai dar certo. Eu ia colocar amarelo, talvez um pouco de ocre, eu não sei, mas eu vou tentar testar cores. Então agora é a hora da gente testar essas cores e é isso que eu vou fazer. Ó, então eu coloquei esse azul com verde aqui, parece que vai dar certo, tô gostando. Então eu vou colocar ele aqui também, ó, na folha de baixo. Vou até criar uma dobra aqui nessa folha. Então eu fiz já direto com o pincel uma região mais escura aqui. Vou pegar um pouquinho de branco, deixa eu mostrar o branco aqui. Ó, eu tô pegando aqui da beiradinha, bem pouquinho, porque eu pegando aqui da beiradinha eu consigo controlar, né? Tem gente que gosta de pegar aqui da tampa, mas aqui da tampa a gente não consegue controlar a quantidade de tinta que eu vou trazer para cá. Eu acabo trazendo muita tinta, ó. E se eu trouxer muita tinta, eu vou perder o matizado, eu não vou conseguir matizar direito. Então eu tenho que ter um controle da quantidade de tinta que eu quero pegar. Né? Então a gente pode até pegar aqui, só que tira o excesso aqui na bordinha para conseguir trazer uma quantidade legal. Porque se você traz muita tinta, então aí acaba ficando grosso e você acaba não conseguindo fazer
acaba não tendo controle das cores, né? E aí acaba se perdendo um pouco. Acaba virando um borrão só. Bom, eu vou deixar essa daqui secar, porque eu tenho que fazer esse talinho aqui que é com o verde. Não vou pegar verde agora para não sujar o pincel, vou seguir colocando branco. Depois eu volto corrigindo tudo, né? É sempre assim que eu recomendo e sempre assim que eu gosto de fazer, porque a gente vai fazendo e vai corrigindo, e como eu disse, a gente vai testando cores, né? Eu estou testando aqui essas tonalidades de azul e eu tô achando que tá muito legal. Vai dar certo. Ó, então eu tenho que pensar sempre o seguinte: o que está embaixo tem que ser escuro, o que está em cima tem que ser claro. A gente fazendo isso, automaticamente o claro salta na vista da gente, né? Bom, então eu vou pegar um pouquinho de azul, ó, bem pouquinho aqui, e vou passar aqui embaixo. Mais um pouquinho aqui em cima. Foi muito. Porque não pode ficar azul, nem verde, nem totalmente branco. Foi muito. Ixi, aqui foi muito. Então o que eu vou fazer? Foi muito, eu vou parar, vou largar ela secando aqui, depois eu volto arrumando. Não adianta eu ficar engrossando de tinta que eu não vou conseguir um resultado legal. Eu vou só espalhar e vamos para frente. Então aqui tem uma outra dobrada. Eu vou fazer um biquinho aqui, depois eu posso vir com um pincel zero e fazer esse biquinho bem mais compridinho, que o lírio ele tem um biquinho bem comprido. Então eu consigo fazer depois com um pincel zero. Mas isso é lá na terceira fase da pintura. Então agora eu não preciso me preocupar com isso. Agora eu só estou cobrindo a superfície. Olha, eu estava com a intenção de fazer esse fundo aqui com amarelo limão. Deixa eu passar o amarelo limão para ver. Estava com a intenção de passar o amarelo limão porque ele dá um aspecto de luminosidade, assim, de transparência, né, que o lírio da paz tem. Mas como esse fundo aqui já é amarelo, então por isso que eu pensei em colocar um pouco de azul para dar esse ar de cinza, né, misturado com o branco aqui, para não ficar totalmente cinza. Então eu não sei, vou tentar passar o amarelo aqui para ver se vai dar resultado, mas eu acho que não vai dar. Mas vamos ver. Só pondo para ver mesmo. Eu posso colocar ocre também, deixa eu pegar um pouco do ocre. Que o ocre é a cor que tem aqui no fundo, mas então eu vou passar um pouquinho do ocre, só pra gente ver se vai dar certo. Na verdade eu acho que todas essas cores misturadas eu acho que fica legal. Eu acho que todas essas cores juntas, ó, eu vou passar um pouquinho nessa daqui pra gente ver. E bastante branco, né? Porque o lírio tem que ser branco. Mas essa mistura de cor que eu estou fazendo, eu acho que vai dar certo. E se você pegar uma foto, se você pegar um lírio mesmo, né, ao vivo, aí, pessoalmente, você vai ver que tem essas nuances de cores. E aí, assim, nós somos artistas, nós temos que ter essa visão
de cores, de entender o mundo de um jeito diferente. E aí então você vai percebendo e vai enxergando, né, o que só você percebe, o que só você viu, que só você entendeu, né, da vida, das coisas. E aí isso tudo você vai passar para sua pintura. Isso que é o legal. Para que a sua pintura fique única, né? Fique exclusiva. Tá aí, ó. Eu acho que tá dando certo. Tô gostando do resultado. Eu vou fazer aqui agora só um pouquinho desse verde aqui. E vou fazer o pistilinho aqui só pra gente encerrar esse, porque não vai dar tempo de fazer muito mais. Então vou começar com o verde. Vou passar um pouquinho de amarelo limão. Ó, tá vendo que eu fiz o risquinho fininho? Deixa eu até mostrar de perto, ó. Eu fiz o risquinho fininho do talinho da folha com um pincel largo, ó, com esse pincelão aqui. Então, geralmente, eu não gosto muito de trocar de pincel. Eu vou o máximo com o mesmo pincel. E nesse caso dá certo porque ele é um pincel que tá bem fechadinho, ó. Então, quando você for comprar, avalia lá, pega o pincel, porque não adianta... Pincel, não adianta eu te falar o número e a marca se você chega lá e você não vê o pincel. Você tem que ver, pegar, sentir, olhar, porque às vezes tem uns da mesma numeração que são mais abertos, outros são mais fechados, né? Ó. Esse daqui, por exemplo, ele é mais fechado, mais aberto, aliás, aqui, né? Então esse aqui é mais fechadinho. Então assim, a gente vai escolhendo e o próprio pincel vai definindo isso, né? Ó, eu vou bater aqui, ó, um pouquinho de amarelo limão, porque esse pistilinho, ele é batidinho assim, ó. Bom, o certo aqui era esperar secar e testar cores, né? Então eu acho que dá até para colocar um ocre, um laranja, alguma coisa assim. Deixa eu colocar nesse, apesar de que esse eu vou pintar. Não, aquele ali ainda não está pronto. Eu vou colocar nesse daqui uma cor que ele é quase um laranja, é o amêndoa, que eu usei aqui no fundo. Bom, tá aí, mas não tá ainda me agradando, então eu vou bater um pouco de amarelo limão novamente por cima. Se você não conseguir fazer isso com um pincel largo, não tem problema nenhum. Você pode pegar um pincel pequenininho, ó, de repente um pincel amarelo, que ele é mais firminho, você consegue fazer, né? Não tem problema nenhum. Vou tentar fazer nesse daqui novamente só pra gente ver, porque na verdade eu vou repintar ainda essas folhagens, então eu tô fazendo mais para poder mostrar aqui no vídeo e mais por ansiedade também, que eu também sou super ansioso, quero ver o resultado. Mas com isso eu vou testando, né? Eu vou testando e depois eu volto, apago, refaço, corrijo. Mas eu acho que tá perfeito, ó. Então essas cores, eu vou falar aqui as cores que eu usei, porque tá ótimo. Tô gostando do resultado. Depois eu preciso repassar, reforçar com branco, deixar o branco cobrindo mais. Vou deixar o pincel aqui na água. Ó, vou colocar o pincel aqui na água, secando, para não secar. E vou daqui a pouco lavar ele. Mas então aqui é o seguinte, ó. Eu usei branco, eu usei amarelo limão, usei verde maçã, usei azul celeste, poderia ser um turquesa, poderia ser o verde country, poderia ser até marfim, ó, eu posso usar o marfim que eu não usei, mas eu posso usar aqui
junto com o amarelo-limão, né? Enfim, essas cores então foi na folhagem. E depois eu usei ocre, amêndoa, amarelo-limão, verde, maçã, nesse pistilinho aqui, e verde, maçã e amarelo-limão no talinho. Só que no talinho eu vou ainda usar um verde mais escuro, vou fazer uma misturinha com esse daqui, ó, com o verde musgo, que é para ele ficar escuro aqui embaixo e clarinho lá em cima, para dar uma sensação de que está com uma sombra assim por baixo. Deixa eu mostrar o quadro aqui de longe. Bom, tudo bem até aí? Alguma dúvida? Deu para entender o que eu falei? Tá tudo certo até aí? Qualquer coisa vai me perguntando que eu respondo. Mesmo para quem está assistindo o vídeo gravado, pode deixar suas respostas escritas aí, sua pergunta escrita aí que eu respondo. Ó, então é isso. Eu vou seguir agora colocando mais cores. Ainda está muito forte, eu preciso deixar ele mais branco, né? É um lírio da paz, então precisa predominar o branco. Mas como eu sempre faço, eu sempre uso as cores mais fortes por baixo e depois vou sempre clareando por cima. Com isso eu consigo fazer alguns efeitos, então eu acho que a sequência é essa mesmo. E aí vai olhando na referência e vai pintando, clareando ou escurecendo. Então a primeira fase da pintura vai ser dessa forma. A segunda fase eu já vou repassar, manchando mais com o branco, carregando mais com o branco, certo? E com isso também eu já consigo fazer as folhagens, né? E já vou concluindo o trabalho, ó. Então é isso. Aos poucos aqui a gente vai preenchendo. É simples, não é? Ó, é só fazer. Vou fazer o desenho aqui com lápis, reforçando aqui para mostrar. Ó. Você vai fazer um peixinho aqui, um losango, né? Como é que chama essa figura aqui? Uma figura simples assim. Aí depois que você vai olhar na fotografia e vai fazer as divisões, né? Depois que você vai olhar lá e vai fazer as dobras, né? E os biquinhos e o pistilinho aqui no centro, né, que nem precisa ser feito agora. Primeiro preenche de tinta e depois faz, né, esse pistilinho aqui. Primeiro testa essas cores, vê se é isso mesmo, ó. Aqui eu fiz, estou gostando da mistura de cor, mas estou achando escuro. Então vou clarear, né, preciso fazer as dobrinhas aqui, vou fazer mais uma dobrinha aqui, né, reforçar um pouco essas dobras aqui. E, enfim, vou passando, vou testando e corrigindo. Aos poucos vai chegando lá. Aí no final eu vou olhar e vou ver se tá bom, se é isso mesmo, se é assim mesmo que eu quero, ou se eu quero um pouco mais de luz aqui, um pouco mais de sombra ali, ainda dá tempo de arrumar, né? Mesmo no final. Certo, então? Então valeu, obrigado por quem acompanhou até aqui. Qualquer dúvida pode me perguntar e espero que vocês consigam fazer. Se alguém fizer alguma coisa, já envia para mim que eu posto nos stories sobre essa aula de hoje. E então é isso. Boa sorte para vocês e tenta fazer que é muito simples. Então até mais.